você acha do fato de que presidentes como Reagan, Biden, Paul Krugman disseram que uma invasão de alienígenas terminariam todas as guerras e traria paz para a Terra? Bom, essa é a minha esperança também. Ok, isso é um inimigo comum, nós precisamos de um inimigo comum. Exatamente. O que você pode pensar sobre a metáfora do jardim da infância em que as crianças estão brincando numa caixa de areia e jogando areia uns nos outros e de repente alguém aparece e eles começam a se comportar melhor. E isso poderia acontecer também, e isso é a minha esperança, porque uma outra coisa que faria e mudaria nossa perspectiva, porque nós perceberíamos, primeiramente, que há bem mais lado de lá do que nós imaginaríamos, e eu pensaria nos seres humanos como modelos linguísticos, onde a inteligência se baseia no treinamento que é configurado. As minhas filhas, quando elas eram pequenas em casa, elas só sabiam aquilo que acontecia dentro da nossa casa. Isso era aí o treinamento que elas tinham, e a gente fez com que elas acreditassem que elas eram o centro do universo. E elas tinham o foco de toda a atenção de nós, os pais. E, obviamente, assim que elas foram para o jardim da infância no primeiro dia, tiveram um choque psicológico e perceberam que tinham outras crianças além delas, até mais inteligentes, e nós, como civilização, ainda não estamos muito seguros sobre isso. Nós temos pessoas muito prominentes aí argumentando que estamos provavelmente sozinhos e que não há mais nada além de nós. E isso é muito arrogante imaginar que, devido ao fato de termos aí bilhões de sistemas solares apenas na Via Láctea, talvez trilhões de galáxias além no universo e bem mais além do horizonte cósmico, e ao invés disso, deveríamos ter aí uma modéstia cósmica, que costumava ser o caso, por exemplo, em que pessoas religiosas que achavam que eram bem mais poderosas, e elas diziam, tem alguém mais poderoso que você, Deus? E quando Friedrich Nietzsche, no final do século XIX, disse que Deus estava morto, depois disso veio a revolução científica e tecnológica. Nesse momento nós estamos vivendo com essa sensação de que somos poderosos e que não tem ninguém melhor que nós em todo o universo. Então, acho que nós desesperadamente precisamos de uma visita ou de um encontro com outra civilização que consiga nos colocar na sensação certa, com o sentido de modéstia, e que poderá substituir o que nas gerações passadas era a imagem de Deus. Eu tive, por exemplo, alguns colegas da academia cristãos e que chegaram a me perguntar e disseram qual seria o impacto de encontrarmos com extraterrestres e como isso afetaria as nossas crenças religiosas. Eu disse, olha, eu tenho duas filhas e quando a segunda nasceu, ela não me afastou do amor que eu tinha pela minha primeira filha. Então, realmente, é bastante limitante achar que Deus é como um pai que só pode amar um filho, e é muito provável que tenhamos outros irmãos lá. Então, talvez você pode ter ciúme dos seus irmãos e irmãs que talvez tenham mais realizações que você, mas aí você pode ter aí uma questão de apreço por Deus. Se tiver mais irmãos e não só nós, então eles aceitaram isso. Eu não acho que isso entra em conflito com as pessoas que têm as suas fés religiosas, de que somos apenas os únicos membros do clube das inteligências. Talvez nós estamos aí no meio da turma e que podemos aprender com alguém bem melhor que nós. Se nós precisarmos de um encontro e temos uma conversa com os aliens, e a propósito, nunca aperte a mão de um alien, você não sabe que tipo de doenças eles têm, mas num evento você pode conversar com eles, falar com o alien. Como eu falei antes, é um encontro às cegas de proporções interestelares. Se eu tivesse uma oportunidade de fazer uma pergunta, a minha primeira pergunta seria, o que aconteceu antes do Big Bang? Porque isso não vai dizer apenas sobre as nossas raízes cósmicas, se eles souberem as respostas,
mas nos informarão, por exemplo, como combinar a mecânica quântica e a gravidade, os dois pilares do sistema. E se nós não tivermos uma teoria unificada, a teoria de Einstein se divide quando nós voltamos para o Big Bang, onde a radiação era infinita, e nós não sabemos o que aconteceu antes disso, mas se eles souberem, eles vão nos dedicar e nos mostrar tudo isso sobre a gravidade. E a segunda pergunta que eu perguntaria, é claro, que eu perguntaria o que seria a matéria escura, quais são os constituintes do universo, onde nós não temos ideia. Mas, mais sociologicamente falando, eu perguntaria onde é o hub mais próximo, onde todas as civilizações inteligentes podem se reunir e discutir as coisas. Isso nos ajudaria e muito. Ok. Leo, Can you bring the você second pode one? trazer a segunda pergunta aqui? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é se você já trabalhou com limitações de segurança ou se você já trabalhou com projetos secretos. Não tanto até aqui, eu estou liderando o projeto Galileu e basicamente toma a abordagem que eu mencionei antes, é como uma criança tentando descobrir as coisas sem acreditar em histórias. De volta lá em 1º de maio, eu fiz um briefing no Congresso americano sobre o projeto Galileu que estou liderando, e o dia antes disso, ah, eu fui para um departamento no Pentágono que traz todas as questões das resoluções de anomalias e que tínhamos que olhar os relatórios sobre os objetos não identificados no céu e o que eles eram. E eu fiz perguntas aos membros da organização, o que eles descobriram, se eles tinham descoberto alguma coisa diferente, estranha. Eles disseram não. Houve alguns casos em que os dados não eram suficientes para dizer qualquer coisa, mas em todos os casos, o que podemos dizer que eram feitos pelo homem, eram tecnologias feitas por homens. E mais tarde eu voltei ao Congresso e fiz o meu briefing. Depois disso, houve uma discussão e a pessoa que estava sentada próxima a mim, Eric Davis, disse que o governo americano tinha posse de dúzias de espaçonaves que foram recolhidas em acidentes e com pilotos biológicos de diferentes tipos. E aí, eu até consultei minha esposa e disse, quem eu devo acreditar? Essas são histórias muito diferentes e não dá para acreditar que ambas estão corretas, porque o escritório do Pentágono estava dizendo que eles tinham acesso a todos esses dados do governo, e por nem um minuto eles estavam considerando a possibilidade de não terem acesso a esses dados. Então, é impossível dizer de uma distância. É claro que podemos esperar pelo governo liberar esses dados, e no meu ponto de vista é como esperar por Godoy. E eu até preferiria olhar aos céus e ver o que está acontecendo. Bom, e isso é a premissa do projeto Galileu, e temos que criar novos observatórios, porque nós queremos monitorar todo o céu o tempo inteiro. É claro que os astrônomos veem apenas pequenas porções do céu, é claro, mesmo o Rubem, mas nós queremos olhar objetos que voam acima, então criamos outros observadores, primeiro na Universidade de Harvard, e fizemos cópias disso na Pensilvânia e em Nevada, e dentro de um mês nós teremos aí a condição de triangular e, na verdade, ter múltiplas unidades e para que consigamos dizer a distância. E uma vez que tenhamos a distância de um objeto do céu, também podemos descobrir qual é a velocidade e a aceleração desse objeto. Então, isso seria extremamente importante para nos dizer se um objeto está performando com todas as características que estão acima daquelas feitas pelo homem. Então, vamos começar um mês a partir daqui, vamos coletar dados de milhões de objetos todos os anos. Eu não preciso uma razão para dizer isso, para as pessoas me dizerem. Eu posso dizer se eu estou vendo um objeto que não é feito pelo homem em 3 locais. Essa é a abordagem que a FIFA, a Organização Mundial de Futebol, diz. Vocês no Brasil sabem muito bem disso. E quando há uma disputa ou jogo sobre um gol,
Eles não vão aí para o goleiro perguntar ou indagar ou vão atrás dos torcedores. Eles usam câmeras, eles usam instrumentos, e é assim que o projeto Galileu está fazendo. Como eu disse antes, o meu pior trauma como criança era ouvir os adultos na sala e se eu fazia uma pergunta difícil, eles fingiam ter as respostas. E aí eu percebia que você não pode confiar nas pessoas. Muito frequentemente, eles têm um pensamento voluntarioso. Então você vê que há um acidente de carro. Diferentes pessoas envolvidas nesse acidente de carro têm relatórios diferentes. O sistema legal, às vezes, você leva uma pessoa para a prisão ou até leva a pena de morte com base no testemunho de pessoas. Mas muitas pessoas são exoneradas desses processos de pena de morte quando o DNA é encontrado na cena do crime. Isso demonstra que, apesar do fato dessas pessoas foram convencidas a testificar, elas não eram culpadas com base no DNA. E isso demonstra que realmente é difícil usar os humanos ah, como fontes de dados, e nós sabemos isso da história. Os humanos trouxeram muitas histórias que nunca tinham a ver com a verdade. Isso é só um exemplo. Eu visitei Chichén Itzá, no México, e o status mais elevado da sociedade, o guia turístico estava me dizendo, era aquele dos astrônomos. E eu fiquei entusiasmado para saber, mas por que esse era era o maior status? Por que nós não temos isso hoje? Ah, Todos os políticos diziam que era o nível mais elevado de status na sociedade. Por que os políticos gostavam tanto da ciência dos astrônomos mais do que nós gostamos hoje? A resposta tem a ver com as histórias que eram contadas. As histórias é que você conseguia prever o resultado de uma guerra ou qualquer movimentação política examinando apenas a posição dos astros e dos planetas. Então, os políticos acreditavam na história e eles acreditavam que ter esses astrônomos poderiam ter-se aí também o aconselhamento quanto à posição dos astros e assim serem aconselhados se deveriam ir para a guerra ou não. E eles acreditavam que isso fazia diferença. Agora, nós temos observado muitas estrelas, temos dados bem melhores e sabemos qual o resultado dessas guerras e que não são ditados pela posição desses planetas, não há correlação. Então, o meu ponto de vista é, as histórias podem te guiar erroneamente, você pode ser levado ao conceito errado, você pode fazer a coisa certa, mas pelos motivos errados. Se você isola o que as pessoas estão dizendo, as histórias que estão sendo ditas, dos dados, se você coleta os dados e usa para descobrir a verdade, então você está mais propenso a, a fazer a coisa de maneira responsável. Você não vai para uma guerra só porque as estrelas do céu estão numa determinada posição. Vocês sabem exatamente, vai saber quando um gol é realmente um gol porque a câmera te mostrou, quando a bola passou pela linha. E isso é o método da ciência moderna, usando instrumentos e não pessoas para te contar. Então, tem muitas pessoas que dizem, eu percebi que tinha algo muito pouco usual no céu. Eu fui abduzido ou alguma coisa aconteceu comigo. Isso é um bom assunto de estudo para psicólogos. Pela mesma razão, todas essas pessoas que me criticam e que não dispostos a entreter a possibilidade do Três Atlas, do Three Atlas, pessoas que são cientistas, eu deixo esses problemas deles para ser resolvido pelos terapeutas deles. Eu não acho que tenho que resolver essas questões, porque eu estou seguindo o método da ciência, que é confiar nos dados. Eu preciso do máximo de dados possível. Como dizer a diferença entre um cientista genuíno ou uma pessoa que vem de dogmas? Um cientista vai ficar feliz, mesmo se a resposta terminar sendo diferente daquilo que ele esperava. Isso é o método da ciência, então nós aprendemos algo novo. Mas a conspiração, a teoria da conspiração é diferente. Ela traz sempre conflito com opiniões. Então, eu realmente aprecio o método da ciência e eu posso estar errado, mas eu não acho que a gente deve descartar as possibilidades só porque elas representam um conhecimento novo. E com base na nossa autoestima
ou no nosso conhecimento das rochas do céu. Antes de 1803, a maioria das pessoas diziam que as rochas não caíam do céu, e isso era ridicularizado, mas teve uma chuva de meteoros em Liege, na França, e aí eles perceberam e disseram: ah, as rochas podem cair do céu. E aí nós percebemos que eram as mesmas rochas ah, de construção e que deixamos para trás, e às vezes elas colidem com a terra. E então nós compreendemos que tudo isso faz sentido. Para as pessoas isso foi realmente difícil, porque você vê as rochas no solo, porque elas cairiam do céu. Isso eu chamo de a idade da pedra da exploração espacial, onde tudo se espera que no céu só tenha rochas, embora tenhamos lançado objetos tecnologicamente feitos, talvez a gente tenha que pensar além daquilo que estamos acostumados. O que você acha da ideia de colocar algumas espaçonaves como Lagrange Point para esperar por um objeto interestelar, para que a gente envie essa espaçonave para poder encontrar esse objeto? O que você acha disso? Porque no projeto Galileu está com base nesses observatórios na Terra. Exatamente, é um ponto excelente que você trouxe. Eu escrevi um artigo há algumas semanas no Medium.com que fez a pergunta sobre o que a humanidade deveria fazer no dia depois de uma visita de um objeto tecnológico de uma outra civilização. E eu tive aí 15 pontos em questão que foram ressaltados para estabelecer uma organização que interpretaria esses dados e como lidar com isso, porque é uma visita que tivemos aí, que teríamos ao nosso quintal, é diferente de receber um sinal por rádio de milhões de quilômetros, onde nós vamos ter tempo suficiente de como dar resposta. Quando você tem uma visita no seu quintal, ou quando ela entra pela porta da frente, você tem riscos imediatos e é preciso saber como lidar com essas ameaças. É preciso que haja aí decisões a serem tomadas. Isso deve ser internacional, porque vai afetar a todos os humanos. Mas depois da poeira sentar nesses encontros, haverá aí uma grande variação de implicações, e acredito que, se nós descobrirmos esses objetos tecnológicos nos visitando, devemos ter aí um raio de interceptadores e sensores ah, e que estarão na órbita do Sol e que nos darão o sistema de aviso com relação ao que está nos aproximando, ou talvez um objeto que esteja voando, ou algum asteroide, ou para que consigamos ter boas fotos e imediatamente nos dizer se há uma foto que pode nos dizer se é uma rocha imediatamente. E a propósito, eu também vejo isso como uma fronteira bastante entusiasmadora, mesmo se for uma rocha, se nós pudermos aterrissar em uma dessas rochas e trazemos uma amostra desse material de volta para a Terra. Nós fizemos isso já com o Osiris-Rex, na missão que visitou o Bennu, um asteroide, e trouxe 120 gramas da superfície desse asteroide para a Terra. E no ano passado, esse material foi analisado e os cientistas descobriram que a maior parte dos aminoácidos que foram os tijolos construtores da vida foram encontrados nesse Bennu, nesse asteroide Bennu, presumidamente porque era um pedaço de um corpo planetário, e o ponto aqui em questão é que, se nós quisermos trazer 120 gramas de uma rocha interestelar, poderemos dizer que os tijolos construtores da vida na Terra estão próximos. Isso vai ser surpreendente. É uma abordagem completamente diferente para a astrobiologia do que aquela adaptada pela principal mídia. E a principal mídia de que nós devemos usar isso para examinar os telescópios para monitorar a atmosfera dos exoplanetas, e ter essa amostra é muito diferente, porque isso nos levaria bilhões de anos para visitar essas estrelas e ter uma amostra. E aqui nós temos rochas que estão vindo da vizinhança, fizeram essa viagem que levou bilhões de anos. Não devemos tirar proveito de tudo isso.